O Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração para tudo que nós vamos ouvir nesta noite, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti por estarmos aqui, por a oportunidade de nos aprofundarmos cada vez mais naquilo que o Senhor tem para nós, nas graças que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, hoje nós vamos dar continuidade, vamos pegar a nossa apostila na página 31. Nós vamos dar início sobre o assunto sobre os sacramentos. Capítulo 9, Sacramentos, página 31. Vamos lá. Jesus morreu para te salvar do pecado, mas isso não quer dizer que você é obrigado a aceitá-lo como Senhor e Salvador e ir morar no céu, quer queira ou não. A igreja ensina que você não pode ser santo contra a própria vontade, pois o Deus que te criou respeita aquilo que fez, quer dizer, Deus te fez livre. Mas esta liberdade, que é finita, também pode falhar, levando a fazer escolhas erradas, como aconteceu com os nossos pais, simbolizados em Adão e Eva, que além de pecarem e se afastarem de Deus, propagaram o pecado original que nos priva da presença de Deus. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, onde está dizendo aí, só um minutinho, eu vou desligar aquela caixa ali que ela está atrapalhando, só um minuto. Melhor. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, onde está no 1730 aí, que diz, para nos aprofundarmos, diz assim: Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor dos seus atos. O que significa isso? Nós sabemos que nós somos livres. Eu e você, nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós bem entendermos. Só que essa decisão, ela não é uma decisão infinita. Ela é uma decisão finita. Ela tem um fim aí. Ela não pode ser de qualquer forma, ela não pode ser abundante. Nada pode parar nessa decisão. Porque esta liberdade que Deus nos deu, na verdade, ela só é completa quando ela é dominada por Deus. Essa liberdade. E nesta liberdade, como está escrito aqui, Deus nos criou como seres com razão. Eu, quando faço alguma coisa, eu faço sabendo o que estou fazendo. Por mais que eu não saiba a consequência daquilo que estou fazendo, eu sei o que estou fazendo. Se eu estou martelando aqui, estou com um prego aqui, um preguinho desse tamanho, uma marreta desse tamanho, eu sei que eu estou martelando ali. Eu ainda posso não ter a razão que qualquer um acertar o meu dedo. Isso não pode estar passando pela minha cabeça, mas pode acontecer. Pode acontecer que eu martele o meu dedo. Então eu sei o que estou fazendo. Só que muitas das vezes nós erramos, nós pecamos e nós achamos que é um instinto humano. Só que o ser humano, ele não tem instinto, ele tem razão. O animal tem instinto e não tem razão. O animal, ele é irracional. Ele faz sem saber o que está fazendo. O ser humano não. Deus dotou o homem de razão.
Isso não é uma desculpa para o nosso pecado, quando nós erramos. Não, isso é instinto do homem. A gente ouve muito dizer isso, que o homem faz e deixa de fazer porque é o instinto do homem. O ser humano, ele não tem instinto, ele tem razão. Deus acumulou o homem com o seu espírito, e Deus nos deu esta graça, e nós temos o livre-arbítrio de decidir aquilo que nós vamos fazer. Deus nos deu essa liberdade de se você quer ir para a esquerda ou se você quer ir para a direita. Nós temos essa liberdade de caminhar na presença de Deus. E o que dizia aqui no início da apostila é justamente isso. Por mais que eu saiba que Cristo me salvou, nem por isso eu posso dizer que eu sou salvo. Porque o simples fato de eu crer que Cristo existe e que Cristo morreu numa cruz por mim não me faz ser salvo. Não é isso, porque a palavra diz que os demônios também creem e tremem. Eles também creem, sabem que Deus existe, mas nem por isso eles são seres maravilhosos. Isso não os livra de fazer o que eles fazem. E nem muitas vezes também isso é condição nossa. Por sabermos que Deus existe, que Deus fez e que Deus é, isso nos coloca no céu. Por mais que eu queira estar no céu, se eu não fizer por onde, se eu não fizer as escolhas certas, as minhas escolhas podem ou me afastar de Deus e me afastar de uma vida eterna, ou pode me afastar de Deus e me afastar de uma vida eterna. Por isso que a nossa decisão, o livre-arbítrio, ele é completo, ele é perfeito quando Deus está no centro da nossa vida. Porque se Deus sabe da minha vida e eu preciso tomar uma decisão e eu preciso fazer um caminho, e Deus indica o caminho que eu devo seguir, eu não vou errar. Quem obedece não erra. Não é assim que a gente ouve dizer? Quem obedece não erra. Se eu obedeço a Deus, com certeza eu não vou errar. Mas se eu obedeço a mim mesmo, eu tenho uma grande probabilidade de errar. Uma grande probabilidade de fazer um caminho errado. Esta mensagem de queda e soerguimento do homem está no cerne do plano da salvação, demonstradas nos textos a seguir, que mostram Jesus como aquele que reergueu o homem a fim de que ele faça o caminho de volta. Está em Efésios 2, 1 ao 10, onde fala da morte para a vida, onde quando nós estávamos mortos para o pecado, nós estávamos mortos por causa do pecado, e através da morte de Cristo na cruz, nós tivemos e temos uma nova vida, que está escrito em Efésios 2, depois você pega lá. Eu estou só apenas resumindo o que está escrito, para que a gente não ocupe muito tempo aqui, porque o tempo ele não nos permite. E lá em Colossenses 1, do 10 ao 13, que também vai dizer que Cristo ele nos libertou para agradarmos a Deus. Ele não simplesmente nos libertou do pecado para que, agora eu sou livre do pecado, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas as minhas atitudes, as minhas ações, elas têm que agradar a Deus. As minhas atitudes, elas têm que ser um louvor a Deus. Elas têm que estar pautadas dentro da vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio se eu fizer isso que Deus está me dizendo, eu vou me dar bem. Se eu não quiser fazer isso também, que Deus está indicando, não só quando estamos em comunidade e somos orientados a fazer, mas também orientados pela palavra, quando eu não quero fazer isso, claro que isso acarreta sobre a minha vida fugiu a palavra. Uma consequência, obrigado. Difícil a palavra, né? Consequência, olha. Consegui esquecer a palavra dessa. Então, esta decisão eu tomo, apesar de Deus falar, se você quiser isso aqui, vai ser assim. Ainda assim eu tenho a liberdade de fazer ou não. Eu sou livre para fazer isso. Ensina o catecismo, por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens, resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. Está lá no parágrafo 1741. Então, ou seja, o cerne da salvação está justamente nisso. Cristo morreu para nos livrar do pecado.
Isso tem que ser, isso é uma adesão cristã. Eu preciso crer nisso, que Cristo me libertou do pecado. Né? Só que, como eu disse, eu crer nisso não para aí. Não para simplesmente aí. Muitas outras denominações dizem que o fato de você crer nisso, que Jesus nos salvou, já te faz uma pessoa salva. Não é bem por aí. Porque não adianta nada eu falar, opa, Jesus me salvou, e daqui para frente eu continuo uma vida errada, isso não me leva para o céu. Isso me acarreta uma obrigação maior. Se eu sei que Cristo me salvou do pecado, eu tenho uma obrigação maior ainda de viver como santo, porque agora eu sei. Então, se eu peco, eu estou pecando, eu estou errando mais ainda do que quando eu não sabia. Porque antes eu pecava por ignorância, agora eu estou pecando por burrice mesmo, porque eu sei o que fazer. Nessa que a gente ouve dizer, errar é humano, né? Mas persistir no erro é burrice. Você sabe o que está fazendo, sabe que está dando errado, vai continuar dando martelada no dedo? Pelo amor de Deus, né? A pessoa que vai bater o prego com um alicate, né? Um alicatelo, fica fazendo gambiarra na vida. Aí acerta o dedo, não faz o serviço direito, faz porcaria. Não, mas se tem as ferramentas certas para fazermos as coisas bem, por que não usar as ferramentas certas? Do material espiritual. Deus até poderia realizar a obra da salvação de cada pessoa de modo invisível, fazendo tudo depender da simples adesão psicológica e intelectual das verdades da Bíblia. Deus é sensível às nossas deixa eu achar a palavra aqui. As nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades e também sabe das nossas limitações. E por causa disso, assim como a alma espiritual se expressa no corpo material, Deus quis que a nossa salvação fosse expressa a partir de realidades sensíveis, que pudéssemos ver e tocar literalmente. Portanto, a graça de Deus, que é invisível, nós não podemos ver a graça de Deus. Nós não podemos, a graça de Deus está aqui, estou vendo, ela é verde. Não dá para ver a graça de Deus. Nossa, não tem como ver a graça de Deus, ela é invisível. É aplicada a cada pessoa pelo ministério da igreja, de acordo com um duplo aspecto de nossa natureza, visível e invisível. Nós vemos, como dizia na semana passada, nós vemos dentro dessas duas esferas, dentro do material, do que é visível, do que nós podemos ver, e dentro do mundo espiritual, que é o invisível, nós não podemos ver. E aqui passamos a falar dos sacramentos. Cada sacramento da igreja possui uma graça própria, que é invisível, mas que nos atinge através de coisas e de elementos, de materiais visíveis. Ora, por duas razões, Jesus quis que fosse assim. Ou seja, o que é o sacramento? O que está dizendo aqui sobre o sacramento? Porque o sacramento ele também entra dentro dessas duas esferas. O sacramento de Deus, o que é? O que é o sacramento de Deus? Ele é uma graça. O sacramento de Deus ele é uma graça que o Senhor deu a cada um de nós. Só que Deus ele não quis que essa graça também fosse apenas invisível para nós. E Deus quis fazer com que esta graça fosse visível a cada um de nós. Fosse palpável, fosse experimental sobre a nossa vida. E esta é a graça dos sacramentos. Os sacramentos eles estão dentro dessa esfera também que é da graça de Deus, porque o sacramento ele é uma graça. Por isso que a igreja ela está e é direcionada, e os cristãos são direcionados pelos sacramentos e passam pelos sacramentos da igreja, porque nós temos que passar pelas graças de Deus. O sacramento ele é uma graça, por isso que a pessoa não pode não querer o sacramento. Poder ela pode, né? Não estou dizendo nada, mas ela, quando ela se adere à verdade cristã, ela deve passar por esses sacramentos. Por quê? Porque é a graça de Deus que é derramada sobre ela. Assim, eu falei aqui. Por duas razões, Jesus quis que fosse assim. A primeira, está lá no finalzinho da página 31. Para nos proteger da ilusão de achar que recebemos a graça, quando não recebemos. Se é visível, então eu posso ver que eu estou recebendo a graça. Eu
O sacramento é isso, ele é uma graça de Deus que eu estou recebendo. Quando eu recebo algum sacramento, eu estou recebendo a graça de Deus. Então, eu posso ver que estou recebendo a graça de Deus, aquela graça específica que está sendo derramada sobre a minha vida. Só que, para isso, Jesus quis que fosse assim para que a gente não caia nesse erro de achar que nós recebemos uma graça de Deus quando nós não a recebemos. A gente está na ilusão de que, opa, Deus derramou uma graça sobre mim, mas de fato Deus está lá olhando e falando: tá louco, velho? Eu não te dei nada não. Você não fez por onde? E o segundo, para nos proporcionar a certeza de que realmente recebemos a graça pela igreja. Nós recebemos a graça de Deus pela igreja. Eu não posso dizer aqui e falar: opa, receba a graça do Senhor. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela pode proporcionar a graça de Deus. Nós somos um corpo. Não posso fazer. Não é assim que funciona. Eu chego aqui e eu vou me batizar. Aí eu vou lá e vou me batizar. Não é assim. Eu vou lá fazer, eu vou lá receber o sacramento. Aí eu vou ali do vizinho ali do lado e falo para ele. Não é assim, a igreja é quem faz. Cristo quis assim para que nós olhássemos para a igreja como justamente onde nós recebemos esta graça do Senhor. Não se pode receber a graça de Deus fora do corpo de Cristo. Não tem como. Eu não posso receber a graça de Deus na minha casa. As pessoas dizem assim: eu não preciso estar na igreja para ser abençoado, para receber a graça de Deus. Eu não preciso na igreja. Eu amo a Deus. Eu posso orar a Deus aqui na minha casa, eu não preciso sair daqui. Errado. Se você não está inserido dentro do corpo, você não tem vida. Não tem como. Se você arrancar a mão fora do teu corpo, não serve para nada. Sua mão não vai sair andando. Não é familiar, mas a mãozinha vai sair andando. Não vai apodrecer, vai fazer o quê? Se você não está no corpo, você não pode receber a graça. A origem bíblica dos sacramentos. Somente Deus seria capaz de unir a graça invisível a gestos exteriores. Os gestos são percebidos de duas formas: a coisa utilizada, ou seja, a matéria, exemplo, água, óleo, pão, vinho, etc. E a palavra pronunciada pelo ministro, isto é, a fórmula verbal, a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia, os sacramentos, ele não foi uma criação da igreja. Não, a igreja, em um certo momento, achou que devia criar alguma coisa para os cristãos acharem legal. Não, os sacramentos, eles estão baseados na vida de Jesus. Jesus criou os sacramentos, não foi uma invenção da igreja durante anos. Não, Jesus, na sua vida pública de Jesus ele criou os sacramentos. Jesus e os sinais sensíveis. Na cura dos enfermos, todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía o poder que curava todas as pessoas. A mulher com fluxo de sangue, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio atrás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e naquele momento ficou curada. Em Caná fez com que os homens provassem com o paladar do milagre, pois a água tinha virado vinho. Na multiplicação dos pães, todos comeram e ficaram fartos. Na cura do cego de nascença, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com saliva, e com lodo ungiu os olhos do cego. O cego lavou-se e voltou vendo. 2. Jesus e as palavras. No milagre sobre a natureza, ele repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te, e cessou o vento, para curar o surdo mudo. Jesus pôs o dedo nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva, e levantou os olhos ao céu. Deu um suspiro e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram e ele passou a falar perfeitamente. Então tem mais 3 aqui que depois vocês leem, que fala sobre
as palavras de Jesus, sobre os sinais ditos de Jesus. Então aqui Jesus, ele usou sinais sensíveis para atingir as pessoas. Jesus falava, a pessoa era curada quando Jesus falava, e a pessoa também era curada quando Jesus tocava. Veja que quando a mulher foi curada, Jesus não disse nada para a mulher, mas pelo simples fato dela sentir, dela tocar em Jesus, dela tocar na borda do seu manto, da sua capa, ela ficou curada. E Jesus não disse nenhuma palavra para ela, mas ela sentiu, dizia. Então Jesus, ele usava de sinais sensíveis, onde nós, na nossa sensibilidade, porque nós somos seres sensíveis, nós podemos sentir as coisas, nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos sentir, no paladar. Então tudo isso, nós somos seres sensíveis. Tudo em nós, ele é feito pela sensibilidade. Se eu encosto aqui, eu sinto a hora que eu encostei aqui. Eu posso estar aqui falando e de repente, a hora que eu chegar aqui, eu sinto. Se eu tomar um choque aqui, eu vou sentir. E eu não ponho mais o pé ali, porque eu não sou besta. Então nós somos seres sensíveis. Por fim, o Evangelho nos mostra essas duas realidades no único texto, onde Jesus é reconhecido entre os discípulos pelos sinais. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. E pelas palavras, o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas, que está em Lucas 24, que fala sobre os discípulos de Emaús. Os dois discípulos que estavam indo para essa cidade de Emaús e tristes porque Jesus tinha sido crucificado. Eles eram discípulos de Jesus e Jesus falou que ia ressuscitar, e eles não viram Jesus ressuscitar, porque achavam que Jesus ia ressuscitar e ia, sei lá, explodir alguma coisa, sei lá o que ia acontecer, a terra ia tremer, não sei. E eles não viram isso. Eles não viram Jesus ressuscitando dessa forma. Primeiro que eles achavam que o Messias, quando o Messias viesse, viria de uma forma, não vai vir tirando reis e sentando a bordoada em todo mundo e ele vai dominar. E quando Jesus falou de ressuscitar, apesar deles não entenderem a respeito da ressurreição, mas esperavam que fosse uma coisa grandiosa, que todos iam ver, e eles não viram Jesus ressuscitando. Mas através das palavras de Jesus, durante esse caminho, esse percurso até essa cidade, eles nem chegaram até a cidade, na verdade, nesse percurso onde Jesus falava: nossa, vocês são difíceis, hein? Na verdade, Jesus falou assim, é que a Bíblia não quis dizer, mas Jesus falou assim: nossa, vocês são burros, hein? Porque ele falou: nossa, como vocês são tardos no entendimento, tarde no entendimento, vamos para o português mais claro, vocês é burro, hein? Aí Jesus foi explicando as passagens das palavras, o que estava nas Sagradas Escrituras, até chegar no local. E quando Jesus partiu o pão, que eles viram Jesus partir o pão, eles reconheceram: é Jesus. Aí Jesus subiu. Aí eles voltaram deles. Por isso que o nosso coração ardia, porque era Jesus que estava falando. Então, nesse texto, mostra aí essas duas fases, sensibilidade, a forma sensível de Jesus trabalhar, o fato de ver nas palavras que tocam o coração. Interessante, na Bíblia o número 7 significa plenitude e totalidade. É a soma de 3, que indica Deus, Trindade, e 4, que significa o mundo. Então, Deus e o mundo, tudo quanto existe. Nos sacramentos, Deus confere pela igreja a totalidade da graça de Cristo e cobre a totalidade da existência humana com a graça. Embora a graça não nos venha apenas pelos sacramentos, neles também temos um canal privilegiado dela. Ou seja, nos 7 sacramentos da igreja, nós obtemos toda a graça de Cristo. Então veja que Jesus, que Deus, ele, através dos sacramentos, que são formas sensíveis, Deus derrama toda a sua graça em Cristo, através dos sacramentos. Apesar de, como diz aqui,
embora a graça não nos venha apenas pelos sacramentos, né? Isso é um mistério, né? Toda graça está nos sacramentos, mas porém ele não é a única porta da graça de Deus. Ele é uma porta privilegiada. Ele é uma porta privilegiada. Que graça recebemos nos sacramentos? Você lembra da definição do sacramento que partilhamos acima? Sacramento é um sinal sensível, eficaz da graça, instituído por Cristo para a nossa santificação. Ou seja, o que significa esse sinal? Como eu dizia, esse sinal sensível é o sinal que nos toca em todos os nossos 5 sentidos do corpo. Todas as pessoas têm esses 5 sentidos do corpo. Alguns com os defeitinhos, né? Alguns não escutam bem, outros, claro que alguns têm as suas, mas Deus nos criou com os 5 sentidos. Nós podemos sentir, nós podemos ouvir, nós podemos cheirar, nós podemos ter um paladar. Então tudo isso são os sinais do qual Deus trabalha. O que é? Que é o visível. Não é só o visível do sinal de que nós vemos, mas é o que nós sentimos. E pelos sacramentos, Deus trabalha através desses sentidos. Que está também no Catecismo, em 1996, que eu separei aqui, ele é curtinho, vou ler. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. Depois vocês leem mais para frente aí os outros capítulos que vai dizer sobre a graça. Então o que é a graça? A graça é onde nós alcançamos onde nós podemos tocar isso, onde nós somos filhos de Deus. Se eu sou um filho de Deus, Deus disse: você é meu filho, você é um filho adotivo. Através de Cristo, todos nós nos tornamos uma família, todos nós somos aderidos a esta família de Deus. E o que é esta graça? A graça é justamente isso, é a maneira, a forma qual nós conseguimos nos aproximar disso, a forma qual nós conseguimos nos tornar filhos de Deus. Através dos sacramentos nós conseguimos nos aproximar desta graça, que é o que? Fazer parte da família de Deus, e realmente Deus ser o nosso Pai, de nós olharmos para Deus como Pai. Esta graça é alcançável através dos sacramentos. De vivermos o que? Uma vida sobrenatural. Esta é a graça de Deus. Nós não vivemos simplesmente esta vida natural, onde nós também só somos sensíveis, aquilo que apenas nós sentimos. Mas também há uma vida sobrenatural, a vida da graça. É uma vida que Deus pode nos proporcionar através desta graça. Não simplesmente a vida de vamos aí, deixa a vida me levar, a vida leva ela. Não, isso não é uma vida de graça. Quem tem nos conduzido nesta vida é o próprio Senhor. Me deu uma crise de tosse agora, misericórdia. Uma interpretação do que é graça a partir de Lucas 10, 25 ao 37. Vamos ler rapidamente aí. Lucas 10. Evangelho de São Lucas 10, versículo 25. Todo mundo achou? Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O
que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata para o dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Nesta passagem, está aqui uma interpretação sobre a graça de Deus, que diz aqui existe uma simbologia muito importante a respeito. Toda a palavra ela tem algo que nós devemos buscar cada vez mais na palavra. E nessa palavra, há palavras-chave aqui, significados muito importantes. Por exemplo, Jerusalém, que é a cidade de Deus, contemplação das coisas do alto, situada no alto, mais alto da Palestina. A cidade de Jerusalém ficava mais alta. Então, ou seja, o homem estava vindo do alto e está em uma viagem. Esse translado de descida de Jerusalém a Jericó, situado a 300 metros do nível do mar, às margens do Mar Morto, a mais baixa do Oriente, ou seja, enquanto Jerusalém era a cidade mais alta, Jericó era a cidade mais baixa. Seria a queda do pecado. Jericó é igual a cidade do comércio, símbolo da miséria mundana e da vida longe de Deus, ou seja, estávamos em Jerusalém. Quando Deus criou o mundo e criou o homem, nós estávamos em Jerusalém, mais alto. O homem tinha intimidade com Deus. Lá em Gênesis diz que o homem podia ouvir os passos de Jesus no jardim. Isso é muito lindo. Essa intimidade, essa proximidade que Deus tinha com o homem. Mas através do pecado, o homem foi até o mais baixo, ou seja, o que significa aqui na palavra, que é a cidade de Jericó. Ou seja, Jerusalém era mais alta, Jericó mais baixa. O homem veio da sua plena comunhão com Deus até a sua decadência no pecado. Foi até o mais baixo. Então o pecado ele justamente nos faz isso. Ele nos deixa no chão, na parte mais baixa da nossa vida. O homem designa o gênero humano, que abandona as coisas do alto e segue em direção à morte. Foi o que Adão e Eva fez. Adão e Eva desobedeceu a Deus, porque Deus disse: não faça, eles foram lá e fizeram. O pecado, a origem do pecado é justamente isso, é a desobediência das ordens de Deus. Deus diz na palavra: não faça, eu vou lá e faço, estou cometendo pecado. Ladrões simbolizam os demônios, que despojam o homem de sua imortalidade e inocência. Nós temos, como dizia na semana passada, nós somos seres dotados de corpo, alma. A nossa alma, e como dizia no início ali, o nosso corpo, ele é o que orienta o nosso corpo é a nossa alma. Então o demônio ele rouba esta eternidade, porque não vivemos apenas para este mundo, nós vivemos para uma pátria celeste que é o céu. Então nós iremos para lá, mas o pecado, o demônio, ele quer que nós não vivamos essa vida eterna. As feridas, a ignorância do bem e o desejo do mal.
porque faço aquilo que não quero, diz Paulo. Porque aquilo que quero fazer não faço, e porque aquilo que não quero fazer não faço. Ou seja, é ignorância. Isso faz bem, mas isso é ignorância. Né? Você saber que aquilo não faz bem para você, mas você insiste em fazer. Isso é ignorância. Sacerdote e levita, símbolo da religião do Antigo Testamento, incapaz de socorrer o pecador por meio da lei. O samaritano, parte de um povo misto, símbolo de Jesus, Deus, o homem verdadeiro, Deus e homem verdadeiro, perdão, é aquele que demonstra um verdadeiro amor ao outro, dando a salvação gratuita e merecida. Por que o samaritano, nessa palavra, é símbolo de Jesus? Porque o samaritano ele não era aceito pelos judeus, porque o samaritano ele não era, como eles diziam, uma raça pura. Ele não vinha de uma linhagem pura como os judeus, né? Família de judeu. Então o judeu ele acha que ele é uma família pura, só os judeus, do sangue judeu. Então eles não aceitavam os samaritanos, porque samaritano era uma raça, era um povo misto. Era filho de não sei quem, não sei o que lá, meio do Brasil, assim, né? É filho de italiano com filho de alemão. Aí nasce um homem lá, é filho de índio com não sei o que. Aí era mais ou menos isso, né? Se a gente for buscar os samaritanos lá, era mais ou menos isso, né? Hoje não tem tanto disso, né? De pessoas, nossa, pura raça, né? Graças a Deus também, né? Porque também isso é ignorância, né? E Jesus, ele estava nessa esfera. Jesus, ele era Deus, mas porém, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Né? Isso é um mistério. Jesus revelava e revelava a face do Pai, mas Jesus era homem. É o que São João Paulo II dizia. Tem uma música até que diz isso, né? Jesus, rosto divino do homem e rosto humano de Deus. Então Jesus ele estava na humanidade, na humanidade, mas porém em sua divindade de Deus. Óleo e vinho, o Espírito de Deus, o bálsamo e o sangue de Cristo, que desinfeta a ferida do pecado. Montaria, o próprio corpo de Cristo, onde na cruz carregou os nossos males. A hospedaria a igreja, a qual Cristo confiou a salvação dos homens. O hospedeiro são os ministros, os cristãos, eu e você. 2 denários. Oração e sacramentos, o Antigo e Novo Testamento, as Escrituras. Quando eu voltar, parousia, a segunda volta de Cristo. Você, alma minha, onde se encontra? Onde jaz? Onde se encontra enquanto é curada das suas dores de quem fez expiação pelas tuas iniquidades? Reconhece que se encontra naquela estalagem onde o devoto samaritano conduziu quem encontrou o semivivo, ferido com muitos ferimentos que lhe causaram os bandidos. Santo Agostinho diz isso. A nossa alma, ela tem que se encontrar, e quando nós encontramos com Cristo, nós passamos por essa hospedaria. Porque antes nós andávamos jogados à beira do caminho pelo pecado e machucado. Mas o bom samaritano, o próprio Cristo, nos pegou e na sua morte, no seu próprio corpo, ele levou aquelas nossas feridas, ele nos carregou as nossas enfermidades, nos levou até a hospedagem, que é a igreja, que é o seu corpo, e deu-nos a alguém para nos cuidar, para sermos cuidados por esta pessoa. Essa pessoa que se encontra onde? Na hospedaria. A pessoa que se encontra na igreja. É onde Deus confia aqueles que Ele salvou. Jesus confia aqueles que Ele salvou pela sua morte na cruz à hospedaria, que é a igreja. E esta graça, a qual nós recebemos enquanto estamos nessa hospedaria, são os sacramentos. Através dos sacramentos nós entramos nesta família de Cristo, nessa família de Deus, onde nós somos como o povo adotivo, onde nós éramos inimigos de Deus porque pecávamos,
e hoje nós somos amigos de Deus. Amém? Então,